Você sabia que existem 7 versículos específicos na Bíblia que funcionam como armas divinas para libertar inúmeros crentes das garras da luxúria? Muitos travam uma guerra espiritual em silêncio, sentindo-se presos em um ciclo de tentação e arrependimento, mesmo após muita oração. O que você descobrirá não são palavras motivacionais vazias, mas estratégias divinas extraídas diretamente da palavra de Deus. Estes versículos não apenas confrontam o pecado, mas transformam a mente, fortalecem o espírito e conduzem a uma liberdade real e permanente. A luxúria é uma das armadilhas mais antigas e eficazes do inimigo, destruindo casamentos, ministérios e a intimidade com Deus. A solução não está na força de vontade, mas na verdade revelada. Versículo 1. O campo de batalha é a mente. Mateus 5, 27 e 30. Jesus ensina que a batalha contra a luxúria começa muito antes do ato físico. Ela começa no primeiro pensamento. Ele diz: qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A vitória não está em resistir a um desejo já formado, mas em interceptar o pensamento impuro em seu primeiro lampejo. A primeira olhada pode ser acidental, mas a segunda é uma escolha. A instrução radical de arrancar o olho é uma metáfora para uma ação decisiva. Cortar de sua vida qualquer coisa que sirva de ponte para a tentação, seja um hábito, uma rede social ou uma conversa. A pureza não é negociável, e a verdadeira transformação começa reeducando a maneira de olhar e de pensar, fechando as portas da mente para o que contamina. Versículo 2. Seu corpo é propriedade divina. 1 Coríntios 6, 18, 20. O apóstolo Paulo revela uma verdade libertadora. Fugir da prostituição. O que peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Esta passagem redefine a luta. Seu corpo não é um campo de batalha abandonado, mas um templo sagrado. O pecado sexual não é apenas uma fraqueza, é uma profanação. Quando você entende que não é o dono absoluto do seu corpo, mas sim um guardião de algo que pertence a Deus, você começa a tratá-lo com honra. A luta deixa de ser sobre sua força e passa a ser sobre defender a santidade do templo de Deus, o que lhe confere uma autoridade espiritual renovada. Versículo 3. A estratégia da substituição. Filipenses 4:8. A mente não pode simplesmente ficar vazia. Tentar não pensar em algo só lhe dá mais poder. Paulo ensina a estratégia da substituição. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Em vez de reprimir o pensamento impuro, substitua-o ativamente. Crie um arsenal mental de pensamentos puros, memórias, promessas e versículos. Ao focar a mente no que é limpo e virtuoso, o impuro é deslocado, perdendo sua força. A batalha não é sobre controlar a mente pela força, mas sobre transformar sua estrutura interna. Versículo 4. O tesouro escondido no coração. Salmos 119, 9, 11. A pureza se mantém guardando a palavra. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra hebraica para esconder, tsafan, significa guardar como um tesouro, proteger com zelo. A verdadeira defesa contra a tentação é construída antes da batalha, impregnando a alma com a verdade de Deus. Ao internalizar as Escrituras, elas se tornam um reflexo automático. Quando a tentação chega, a palavra já está dentro de você, pronta para te levantar. Grave, ouça e medite nos versículos. Quanto mais a palavra preenche seu interior, menos espaço resta para o desejo impuro criar raízes. Versículo 5. A promessa da saída. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. O inimigo mente, dizendo que a tentação é invencível. Mas Deus promete que nunca seremos tentados além da nossa capacidade e que Ele sempre providenciará uma saída. A chave é que você precisa procurar e usar essa saída. Não espere que a tentação desapareça sozinha. Quando ela chegar, ative seu discernimento e pergunte: onde está a saída que Deus me prometeu? E mova-se fisicamente.
Essa ação física é a expressão da sua fé na promessa de Deus. Versículo 6, a sequência da vitória. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A ordem aqui é fundamental. Muitos falham porque tentam resistir ao inimigo com sua própria força, sem primeiro se submeterem a Deus. A submissão não é fraqueza, é alinhamento. É reconhecer que a autoridade para resistir vem de se colocar sob a proteção e o poder de Deus. Ao se render a Ele, você declara que não confia na sua carne, mas no poder dele. É a partir dessa posição de humildade que a resistência se torna eficaz e o inimigo é forçado a fugir. Versículo 7. Renovação e transformação. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A verdadeira vitória não é apenas modificar o comportamento, mas permitir que Deus realize uma metamorfose em sua mente. O objetivo final não é apenas aprender a resistir à tentação, mas ter uma mente tão moldada pela palavra que o pecado perde seu apelo. Uma mente renovada não deseja o que a mente carnal desejava. É um processo diário onde o que era atraente se torna repulsivo, porque a alma agora se deleita no que é santo. A batalha contra a luxúria é mais profunda do que imaginamos. Não é uma luta apenas contra desejos desordenados, mas uma guerra espiritual contra forças organizadas e estratégicas, como nos adverte Efésios 6:12. O inimigo não age ao acaso. Ele estuda as feridas da alma, as carências emocionais e os vazios não preenchidos para plantar suas armadilhas. Ele se disfarça de entretenimento, de humor, de liberdade pessoal, normalizando o que antes era impuro para contaminar a mente e o coração. Quando a tentação se torna um hábito persistente, é preciso ir mais fundo. Isaías 58:6 nos revela a arma do jejum, não como um ritual vazio, mas como um ato de guerra espiritual que quebra jugos e liberta os oprimidos. Ao jejuar, você declara que sua fome por Deus é maior que qualquer apetite passageiro, silenciando a carne para que a voz do Espírito se eleve com clareza. Lembre-se do endemoninhado gadareno em Marcos 5. Ele estava completamente dominado, mas Jesus atravessou um mar por ele. Sua libertação não foi gradual, foi uma restauração completa. Ele, que vivia entre túmulos, terminou vestido e em seu perfeito juízo aos pés de Cristo. Isso mostra que a luxúria pode ser uma prisão real, mas o poder de Jesus para libertar é ainda mais real. A chave foi que o homem correu em direção a Jesus, mesmo em sua condição desesperadora. Considere também a mulher samaritana em João 4. Seus muitos relacionamentos quebrados eram sintomas de uma sede profunda que nenhum homem podia saciar. Jesus não a julgou. Ele ofereceu água viva. Ele viu a raiz do problema, uma alma sedenta de amor e aceitação. A luxúria muitas vezes nasce dessas feridas não tratadas, e só Jesus pode oferecer a cura total que elimina a necessidade de buscar satisfação em fontes erradas. E se você cair? João 8:1-11 nos mostra o coração de Deus. A mulher apanhada em adultério foi levada para ser condenada, mas encontrou graça. Jesus não a deixou na vergonha nem a deixou como estava. Ele a levantou e a enviou transformada com as palavras: vai-te e não peques mais. A condenação te afunda, mas a graça de Deus te restaura. O maior milagre não é nunca falhar, mas ao falhar, encontrar os braços abertos do Salvador. Lembre-se desta verdade final. A luxúria é o ruído de uma alma vazia. A santidade é o eco de um coração cheio de Deus. Quando você entende isso, para de lutar para sobreviver e começa a caminhar em vitória. Você não é escravo, não é fraco, não é definido por seus erros. Você é o que Deus declarou que você é: livre, santo, renovado e destinado a vencer. A luxúria perde seu poder quando a alma se sacia do que é eterno. E esse processo começa quando você decide usar as armas certas. Se esta mensagem te fortaleceu, sua inscrição ajuda a levar esta esperança para mais guerreiros que estão lutando em silêncio. Inscreva-se e faça parte desta missão. E para selar sua decisão de lutar com as armas de Deus, comente: quero ser livre.